Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A Coragem e a Fé. A coragem e a fé tomam uma parte muito importante na nossa vida de fé. Hoje, vamos estudar sobre esse assunto na Bíblia. Quando se trata de fé, que capítulo da Bíblia vocês lembram? Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza do quê? De coisas que se esperam. A fé é um fator muito importante que realiza a nossa esperança e desejo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A respeito da fé, o quanto Deus se agrada? No versículo 6, se diz: de fato, sem fé, o que é impossível? É impossível agradar a quem? Sem fé, nunca podemos agradar a Deus. Quando pregamos com fé, nós podemos alcançar os resultados que podem agradar a Deus. Quando temos a fé e olhamos para as coisas, a coragem surge na mente. Pessoal, quando o medo surge, quando perdemos a fé, chegamos a temer. Mas quando nós temos fé, com o que nosso coração é preenchido? Com coragem. Por isso, no versículo 6 foi dito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Deus pediu ao seu povo que tivesse a fé em diferentes situações. Havia fé que Deus queria que Noé tivesse. E no versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão partiu, crendo apenas em Deus. O versículo 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui nós podemos ver que, inclusive, os pais de Moisés seguiram a vontade de Deus ao criar Moisés. E vejamos o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqui, nós podemos ver muitos tipos de fé. A fé que Deus queria que Moisés tivesse. A fé que Deus queria que os pais de Moisés tivessem. A fé que Deus queria que Sara tivesse. E a fé que Deus queria que Abraão tivesse. E a fé que Deus queria que Noé tivesse. Então, que tipo de fé Deus quer que as pessoas desta época tenham? Os antepassados da fé tinham a fé nas coisas ligadas a Deus. Deus queria que toda a humanidade tivesse a fé no relacionamento com Ele. Abraão viveu de acordo com a fé que Deus queria. Noé, Sara, Moisés e os pais de Moisés também viveram de acordo com a fé que ele queria. Todos eles viveram de acordo com a fé que Deus esperava e queria que eles tivessem. No seu caminho, eles mostraram a sua fé corajosa. Em cada época, eles obedeceram absolutamente a Deus, tendo a fé que Deus queria que eles tivessem. Então, o que aconteceu? As coisas que se esperam se tornaram a certeza. A fé não é algo que podemos ver, mas desempenha o papel de fazer com o que desejamos se torne realidade. O que faz as coisas do mundo invisível
serem informadas como as coisas do mundo visível? Isso é a fé. Então, que tipo de fé Deus quer que tenhamos hoje, nesta época? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. De quem é esta palavra? Jesus Cristo, Deus Filho, disse isso quando veio em carne 2000 anos atrás. Ele disse que este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, não haverá mais razão para a terra existir. Não haverá mais vida nesta terra. E novos céus e nova terra serão dados a nós. O reino dos céus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Esse glorioso mundo será aberto. Então, que tipo de obra devemos fazer? Quando Deus mandou Noé preparar uma arca, Noé obedeceu ao que Deus ordenou. E Josué gritou, quando lhe foi dito que gritasse, depois de rodear a cidade de Jericó 7 vezes. Deus queria que eles tivessem tal fé. Deus queria que Gideão e os seus guerreiros tivessem fé suficiente para derrotar os midianitas e resgatar os israelitas da escravidão. Hoje, Deus quer que nós tenhamos esse tipo de fé. Este evangelho que será pregado em Samaria e aos confins da terra não pôde ser realizado pelas pessoas da época do Pai ou da época do Filho. Deus ordenou a todos nós que vivemos nesta última época do Espírito Santo cumprirmos esta obra, certo? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus nos mandou fazer isto, e queria que tivéssemos a fé adequada para isto. Quando é que nossa pequena igreja pode pregar este evangelho em Samaria e aos confins da terra? Parecia muito difícil fazer isso. Mas Deus continuou a abrir os caminhos para aqueles que creem na sua palavra e fazem esforços para realizá-la. Quando eles foram ao Reino Unido, os caminhos se abriram no Reino Unido. Quando eles foram para a França e a Alemanha, os caminhos se abriram na França e na Alemanha. E eles pregaram nas Américas do Sul e do Norte. Então a porta do Evangelho foi aberta nas Américas do Sul e do Norte. Quando eles pregaram na Rússia e no Brasil, a porta se abriu na Rússia e no Brasil também. Quando eles foram ao lugar aonde Deus os mandou ir e começaram a obra do Evangelho com fé, então, em qualquer lugar a porta do Evangelho foi aberta. O planeta Terra é muito pequeno. Pessoal, vocês já viram sobre o universo, certo? Vocês podem perceber quão pequena é a Terra. Nosso Deus considera a Terra como um pingo em um balde e como um grão de pó na balança. Quando observamos este mundo com confiança na palavra de Deus, ele é muito estreito. Se as pessoas não creem, mesmo depois de pregar o Evangelho a elas, o suficiente, e fazer com que elas conheçam o caminho ao céu e a glória do céu, então não há mais nada que possamos fazer. Mas se ainda há pessoas que não ouviram as boas novas, nós devemos fazer com que elas saibam. Nós devemos ensiná-las e dar a elas uma oportunidade de ouvir. É por isso que Deus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Dentre todas as nações, nós não devemos deixar uma sequer. Deus exalta a nós, que testificamos sobre a palavra de Deus, acima de todos do mundo. O que Deus nos ordenou fazer de todas as nações? Fazer discípulos, não mestres. Isto é uma profecia. Se nós apenas formos
Há pessoas esperando para aprender. Pessoal, ao avançar com essa obra gloriosa do Evangelho, o que nós mais precisamos é coragem. Aquele que tem fé tem coragem, mas aquele que não tem fé não pode ter coragem. Se nós pregamos com medo e hesitação, Deus nunca ficará agradado conosco. Como Deus não se agrada, Ele não concede nenhum fruto. Deus também fica hesitante em dar, pensando, eu devo conceder um fruto a Ele ou não? Nós precisamos de coragem. Nós devemos ter confiança. Vocês conhecem a história de Gideão muito bem. O número dos soldados midianitas era 135 mil. Eles também tinham boas armas. Camelos fortes, cavalos, espadas, lanças, arcos e flechas. As armas dos midianitas eram melhores do que as armas do exército israelita. Os midianitas eram 135 mil e os israelitas eram 32 mil. Em número, havia uma grande diferença. Israel era pequeno. Mas, na obra da salvação que Deus estava cumprindo, os que tremeram de medo não tinham utilidade. Deus não queria muitos. Quantas pessoas têm fé com coragem? Este era o assunto mais importante. Ao escolher os guerreiros de Gideão, qual condição Deus estabeleceu? Quem treme de medo deve voltar. Nesta época também, nós precisamos da fé, como a dos guerreiros de Gideão. Como estamos vivendo na época da missão de Josué, nós precisamos absolutamente da fé, como a de Josué e a do seu exército. Como eles tinham absoluta fé, que depende de Deus, eles sempre eram corajosos e não temiam. Deus disse, aqueles que temem serão um obstáculo na guerra. Esta não é uma guerra que se ganha por causa de muitos homens. Quando eles ouviram que alguém que tremia de medo podia voltar, 22 mil homens voltaram, restando 10 mil homens para trás. Isso mostra que eles temiam. Deus permitiu que 10 mil homens, que tinham sobrado, lutassem contra 135 mil homens? Pensando, se a situação mudar, ainda aparecerá algum que tremerá de medo. Deus deu a eles outro teste. Vá para a água. Foi dito a eles para beber a água. A maioria deles se ajoelhou para beber, e somente 300 homens tomaram água com as suas mãos. Deus separou aqueles que não se renderiam ao inimigo, tendo fé até o fim, daqueles que se renderiam através dos seus comportamentos inconscientes. Deus sabia que aqueles que se ajoelhariam algum dia, em alguma circunstância. Assim, Ele deixou 300 homens que beberam água sem se ajoelhar, lutar contra os midianitas. 300 contra 135 mil. Naqueles dias, não havia armas de destruição em massa como hoje. O mais absoluto para uma guerra era o número de soldados. Não é exagero dizer que o exército cujo número é maior que o oponente já vencia metade da batalha. Mas 300 homens tinham que lutar contra 135 mil homens. Parecia totalmente impossível vencer. Aqui vejamos quão bravos Gideão e os seus guerreiros eram, e obtenhamos uma lição pela qual Deus quer que tenhamos nesta época. Quando Gideão se aproximou do acampamento midianita, com 300 homens, todos eles foram escondendo tochas em cântaros. Eles quebraram os cântaros, levantaram as tochas e tocaram as trombetas. E o que mais? Gritaram alto. Espada pelo Senhor e por Gideão. Eles quebraram os cântaros e tocaram as trombetas. O som de quebrar os cântaros rompeu o silêncio. O som de quebrar foi ouvido aqui e ali. As trombetas foram tocadas, estrondosamente, ao redor deles. Os midianitas, que dormiam, se levantaram e pensaram que o seu inimigo tinha chegado às suas barracas.
Como estava escuro, eles consideraram quem eles encontravam como inimigo. Então eles começaram a se matar entre si. Desta forma, 120.000 homens foram mortos. Pessoal, todos os registros da Bíblia foram escritos para nos ensinar. Aqui nós devemos encontrar uma lição para nós. Ainda que tenhamos recebido a missão de pregar o Evangelho, se nós não somos corajosos o suficiente, mas hesitamos, o espírito do oponente fica mais forte, assim como os midianitas. Mas quando os israelitas quebraram os cântaros, levantaram as tochas bem alto e gritaram alto, as suas circunstâncias começaram a mudar a favor de Deus. Como eles gritaram alto, Deus fez todas as coisas mudarem. Conforme passou o tempo, o outro lado começou a ficar mais fraco. Ninguém deste lado se feriu. Eles continuaram a tocar as trombetas e gritando, espada pelo Senhor e por Gideão. O que teria acontecido se 300 homens tivessem ido para lá sem fé? Se eles acordarem com o nosso grito, eles irão contra-atacar e nos matarão. Se eles tivessem gritado com este pensamento, o seu grito poderia ter terminado em vão. A situação teria ocorrido conforme o seu pensamento e eles teriam sido atacados de volta. Mas eles fizeram com a fé absoluta. Eles gritaram alto, com muita confiança. Como eles gritaram corajosamente, os inimigos pensaram, eles são tão bravos, eles devem estar em grande número. Eles sequer imaginaram que apenas 300 homens vieram. Então, quem quer que eles tenham visto diante dos seus olhos, os consideraram como inimigos e começaram a se matar. Pessoal, é por isso que precisamos de coragem. Quando Deus escolheu os guerreiros de Gideão, não havia outra qualificação. Riqueza, boa saúde ou muito conhecimento. Tais coisas foram inúteis. Quem tinha a fé mais absoluta em Deus era qualificado para ser escolhido como seu guerreiro. A Bíblia diz que fomos chamados para sermos soldados do Evangelho hoje, certo? Também diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós devemos somente focar na vontade de agradar a Deus e segui-lo. A coragem dos israelitas se tornou o poder motriz para salvá-los da opressão dos midianitas. De onde veio a coragem deles? Veio da fé. Eles pensaram, já que Deus está conosco, não há motivo para temê-los, nem um pouco de medo. Pessoal, toda vez que vocês sentirem medo, pensem sobre a aparência da Terra, vista de Saturno. Vocês lembram com o que a Terra se parece? Um pequeno ponto. Neste pequeno planeta, não há ninguém digno de ter orgulho. Não importa quão alta seja a sua posição, não importa quão rico ele seja, não importa quão profundo seja o seu conhecimento. Deus determinou vocês e eu, todos nós, como sacerdotes reais do céu. Ninguém é mais alto, ou mais rico, ou melhor do que o outro. Quando pregamos este Evangelho poderosamente, tudo ao nosso redor muda. Vamos nos lembrar disto, com certeza. Foi o mesmo com o exército de Josué. Até eles rodearem a cidade de Jericó 7 vezes, o povo na cidade estava em alto astral. O povo pensou, eles estão tremendo, porque nos preparamos muito. Eles não podem nos atacar. Eles pensaram desta forma por 7 dias, mas as coisas começaram a mudar depois que algo aconteceu. O que foi?
O que os israelitas fizeram quando lhes foi dito para gritar com coragem? Eles gritaram, todos juntos, em direção a Jericó. O que aconteceu então? O muro da cidade ruiu por si mesmo. Por que vocês pensam que Deus deixou essa história ser escrita na Bíblia? É para nos dar um ensino. O que nós podemos aprender no final da história de Gideão e Josué é que nós precisamos ter coragem. A coragem baseada na fé absoluta em Deus. Uma coragem excessiva ou imprudência não é a coragem ou bravura genuína. Somente quando colocarmos Deus no nosso coração, nós podemos ter a verdadeira coragem ou bravura. Certo? Com esse tipo de coragem, nossos membros pregam o Evangelho. Então, algo surpreendente ocorreu. As pessoas que apenas passavam dizendo, "Não, obrigado", começaram a mudar. Os membros deram frutos, todos os dias, com a ajuda de Deus. Por que Deus os ajudou? Porque se agradou deles. Pela fé, eles oraram sinceramente e seriamente, e não perfunctoriamente. Pela fé, eles pregaram, e pela fé, eles ensinaram as pessoas com a palavra de Deus. Então, Deus acrescentou o número dos que iam sendo salvos, dia após dia. Agora, nós estamos vivendo na época da profecia e olhando para tudo de uma perspectiva profética. O que nós precisamos absolutamente nesta época é a fé e a coragem. Se nós temos fé, nós somos acompanhados por coragem. Então nós nunca devemos perder a fé em Deus. Por isso, pouco antes de os israelitas entrarem na terra de Canaã, Deus ordenou a Moisés que ensinasse Josué a ser corajoso. E depois, Josué também chamou todos os líderes de Israel e pediu a eles para serem corajosos. Quando chegou o fim de sua vida, ele disse, "Deus está conosco, então não percam a sua coragem." Quando Josué sucedeu Moisés como líder de Israel, ao conquistar a terra de Canaã, Deus mesmo ensinou Josué a ser corajoso. Novamente, nós somos o povo celestial que está vivendo sob a missão de Josué. Portanto, não deixemos toda essa obra estar somente na Bíblia. E sim, vamos aceitar tudo isso, aplicando-o a nós mesmos. Se quisermos receber mais bênçãos de Deus, nesta época, como povo celestial e como os filhos de Deus, primeiro, devemos ter coragem. Com coragem, podemos ser escolhidos por Deus. Não temam nem um pouco, desde o momento em que sentirmos medo dos oponentes, as portas do Evangelho serão fechadas. Nós devemos sempre nos lembrar de que Deus está conosco e nós percorreremos a incumbência de Deus e não a nossa própria vontade. Não pensemos, como eu posso falar fluentemente para fazer aquela pessoa abrir o seu coração e dar ouvidos à minha palavra? Se fizermos assim, o coração daquela pessoa nunca será aberto mesmo que preguemos a ela por 100 anos. Ao invés disso, precisamos pensar. O pai e a mãe definitivamente disseram, "Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Então, eu vim aqui para pregar. Estou fazendo a incumbência deles. Se nós temos esse tipo de fé, as portas do Evangelho se abrirão facilmente. Do exterior, nossos membros nos enviam as notícias que dizem, "Não sabíamos quão alegre era evangelizar." Pessoal, a coragem, nós precisamos disso nesta época. A fé também. Se nós temos a fé, a coragem surge em nós naturalmente. Em Deuteronômio capítulo 3, Deus disse a Moisés para encorajar Josué para que ele pudesse ser corajoso. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 27. "Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão." Não foi permitido a Moisés cruzar o Jordão, e em Pisga, ele passou o seu último momento nesta terra. Versículo 28, "Dá ordens a Josué, e faz o quê?
e anima-o e fortalece-o. Deus disse a Moisés para ensinar a Josué a ser corajoso. Anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Se não houvesse necessidade de ter coragem, Deus não teria repetidamente dito a Moisés para animar e fortalecer Josué, certo? Pessoal, o mesmo é necessário ao prosseguirmos na obra do Evangelho. Este mundo que sentimos e experimentamos é tridimensional. Deus fez tudo ao nosso redor para ser maior e mais forte que nós, se vemos de uma perspectiva física. Porém, nós chegamos a saber que todas as coisas não são nada quando nos aproximamos delas com coragem. Por esta razão, Deus nos diz que sejamos corajosos. Se realmente cremos em Deus, precisamos ser corajosos, não é? Vejamos Deuteronômio, capítulo 31, versículo 5. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então, com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Não somente aqui. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte. E o que Deus disse mais para ele ser? Deus está dando instruções diretamente a Josué. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso. Até que ponto? Muito corajoso. Até o ponto de jamais ter medo. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Somente quando formos corajosos, seremos bem-sucedidos. Deus pediu para Noé ter fé, suficiente para construir a arca. Deus pediu a Abraão para ter fé suficiente para sacrificar o seu único filho Isaque, no Monte Moriá. Hoje, Deus quer que tenhamos fé suficiente para irmos até os confins da terra e fazermos discípulos de todas as nações. Então, todos nós devemos ir ao exterior. Se a circunstância não permite ir ao exterior, podem pregar no seu próprio país, que está incluso em todas as nações. Então devemos pregar sendo como? Sendo corajosos. Se perdermos nossa coragem, não poderemos ser bem-sucedidos. Deus nos disse que sejamos corajosos. Vamos pregar. Creiam no nosso Pai Ansanrum e na nossa Mãe Celestial e sejam salvos. E vocês compreenderão qual é essa salvação. Deus abre amplamente as portas do Evangelho, aonde quer que preguemos, com coragem. Até mesmo alguns chefes de organizações, ou oficiais que nunca vieram, estão vindo à nossa Sião. Eu frequentemente os ouço dizer: Uau! É incrível! Por que eu não conhecia essa igreja tão boa? É totalmente diferente do que eu ouvi dos meus conhecidos. Tenhamos em mente que nossa Sião é forte, porque nosso Deus está conosco. E preguemos este Evangelho com coragem. Proclamemos nossa Mãe Jerusalém Celestial com coragem. Onde há coragem, há sucesso. Se não formos corajosos, ainda que algo pareça ir bem no início, isso termina em fracasso. Alguns membros parecem estar apenas repetindo tais coisas, como um esquilo correndo em sua roda. Se vocês estão experimentando isso, adicionem um pouco mais de coragem a isso. Deus está com cada um de vocês, e é seu pai e sua mãe,
que consideram esta terra como um pingo em um balde. Se nós olhamos para o mundo de tal perspectiva, nós podemos abraçar todas as pessoas e ter pena delas. Então, nós chegamos a ter fé suficiente para guiá-las à verdade, de maneira correta, certo? Nós certamente seremos bem-sucedidos quando fizermos com coragem, seguindo a vontade de Deus. Se alguns estão tendo um momento difícil sem fruto, então pensem calmamente sobre si, com sua mão no coração. Eu realmente tive e tenho a coragem que Deus quer que eu tenha? Se vocês responderem que não, precisam ter coragem de agora em diante. Aqueles que têm coragem serão com certeza bem-sucedidos. Deus disse isso. Deus fez com que Moisés ensinasse Josué a ser corajoso. E Deus mesmo também educou diretamente Josué a ser corajoso. Desta forma, Deus os treinou a serem grandes obreiros e líderes do Evangelho. Todos os irmãos e irmãs de Sião, não considerem a coragem meramente como uma palavra dada em um sermão, mas a coloquem em prática. E assim, por favor, experimentem e desfrutem da glória que o Pai e a Mãe concedem a vocês nesta época. A palavra de Deus é realmente viva e eficaz. Eu espero que toda a nossa família de Sião experimente este fato sem falta. Hoje temos estudado sobre a coragem e a fé. Que a graça de Deus esteja com vocês através deste sermão. Muito obrigado.